Meus amados irmãos, como eu já anunciei, vamos ler o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12. A palavra do Senhor diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Vou pedir ao nosso irmão Assis que pudesse nos levar a Deus em oração. Amém, amém. Meus irmãos, mantenham as suas Bíblias abertas nesse texto. Esse texto ele é muito solene. Tiago, como nós vemos aí, ele começa, de acordo com a maioria dos estudiosos, dos comentaristas da carta de Tiago, toda vez que ele usa essa palavra irmãos, ele está mudando a tônica. Ele está chamando a atenção para outro assunto. Então ele diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Eu dei um tema ao estudo de hoje, que é o pecado da maledicência. O pecado da maledicência. Eu sei que esse pecado aqui na nossa igreja do Pirangi, nós não temos. Graças a Deus. Pense num pecado que a igreja aqui não tem. Pode ter todos os outros, pode pegar todas as listas, mas esse aqui a gente não tem. Talvez tenha lá em Pé do Galo, né, sobrinho? Ou então lá em Guarapá. Mas aqui eu acredito que nós estamos tirando de letra. O pecado da maledicência. Eu queria chamar a sua atenção, à guisa de introdução, para alguns pontos, para a gente poder compreender por que Tiago está tratando desse assunto, por que ele está chamando a nossa atenção para esse assunto. Primeiro, o contexto desse verso é o quê? Guerras e conflitos dentro da igreja. Nós vimos isso no estudo passado. Havia guerras e conflitos entre a liderança. A liderança da igreja, no período aqui de Tiago, estavam dispostos a pegarem armas, ou quem sabe pegarem armas, brigando por cargos, por posições. Estava um conflito intenso em questões doutrinárias, briga. O pau estava quebrando lá dentro. Coisa que também não acontece nas nossas igrejas hoje, né? Não acontece, isso foi só no primeiro século. Então Tiago está escrevendo nesse contexto de guerras, de conflitos. Ele diz no versículo 1 aí: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Ele está diagnosticando um problema na igreja. As guerras, as contendas, os conflitos. E ele vai dizer que
Tudo isso surge dos prazeres que militam na nossa carne, da nossa natureza pecaminosa. É porque nós somos pecadores miseráveis que entramos em guerras e conflitos, em politicagem, em tantas coisas ruins no seio da igreja. E aí, Tiago, continuando a falar, dentro desse contexto de guerras e de conflitos na igreja, sobretudo no que diz respeito à liderança da igreja, ele vai chamar a nossa atenção para o pecado da maledicência, do falar mal um do outro. Se aqueles irmãos estavam em pé de guerra, se aqueles irmãos estavam tendo confusões doutrinárias, e se eles estavam dispostos a pegarem arma para ir de encontro ao outro, com certeza eles estavam falando mal uns dos outros. Então Tiago começa dizendo aqui: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Em outras palavras, o que Tiago está dizendo para nós é que a maledicência era real no meio daquela igreja. Na verdade, se você der uma olhadinha no texto grego, a ideia aqui do texto grego é: irmãos, parem de falar mal uns dos outros. Tiago está falando de um pecado que já havia se tornado um hábito no seio daquela igreja. Por isso que ele usa o texto aqui no presente. Ele diz: irmãos, parem com isso. Acabe com isso. Ele dá uma ordem, está no modo imperativo e também no presente. Então, como pastor, ele se levanta para aquela igreja e diz: irmãos, em nome de Jesus, acabe com esse negócio de falar mal dos outros. Isso já está fazendo parte da vida de vocês, já é uma constante na vida de vocês. Então, parem com isso. Primeiro, o contexto é as guerras. Segundo, a maledicência, ela deve ser combatida, porque ela, de fato, acontece no seio da igreja. Não foi só na igreja do primeiro século, na igreja que Tiago está pastoreando, aquelas igrejas para quem ele escreve, mas a maledicência, ela é real. E aí, em terceiro lugar, ela deve ser combatida. Ela tem que ser combatida. E nós vamos ver aqui por quê. Por que que Tiago, ele trata desse assunto, ele usa a autoridade pastoral, ele dá uma bronca naquela igreja e diz: parem com isso. Ele combate. Nós vamos ver por quê. Então, deve ser combatida de forma pastoral e de forma disciplinada, constante. Isso tem que ser trabalhado todo o tempo na igreja. Todo o tempo. E Tiago, como um bom pastor, ele identifica o problema e ele prega sobre o problema. Ele não prega aquilo que a igreja não está precisando. Ele prega aquilo que a igreja está precisando ouvir. Então, é muito interessante que falar mal do outro significa expressar hostilidade contra o outro. Falar mal é você difamar. É você olhar para aquela pessoa e não olhar com amor, mas olhar para aquela pessoa com um olhar de desdém, de desprezo. Hostilizar aquela pessoa. Mas no contexto de Tiago, nós vamos ver que é muito mais profundo do que isso. A palavra que Tiago vai utilizar aqui é muito mais profunda do que a gente imagina. Então, Tiago, ele nos situa no contexto. Ele fala que a maledicência é real no seio daquela igreja, por isso que ele usa no presente. Ele diz: parem com isso, porque já havia se tornado um hábito, era uma realidade, era uma constante na vida daquela igreja. Terceiro, deve ser combatida. A maledicência deve ser combatida de forma pastoral, com disciplina e de forma constante na igreja. Em quarto lugar, nós não podemos confundir maledicência com o dever de corrigir as pessoas em suas faltas. Nós temos que ter cuidado com isso.
Uma coisa é eu falar mal do Júlio, outra coisa é eu corrigir o Júlio. É eu expor o erro dele, o pecado dele. Aquilo que ele está fazendo que contraria a palavra de Deus. A gente precisa ter cuidado com isso. Porque eu estarei falando mal de um irmão se eu estou usando aquilo ali, como a gente sempre usa, se não é uma crítica construtiva. Se é uma crítica que procura destruir aquela pessoa. Agora, se eu estou vendo meu irmão em pecado, se eu estou vendo meu irmão caminhando para a sarjeta, e eu não falo, eu não vou lá e repreendo ele, eu também estou errado. Eu também estou errado. Se eu fico calado, eu estou pecando por omissão. Você pode ver isso em Mateus capítulo 18, verso 15 ao 17. Você pode ver isso em Tiago 5, 19 e 20. Vamos ver aí Tiago 5, 19 e 20. É só virar a página. Assim, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecado. Então entenda bem, falar mal do outro não tem nada a ver com você ver o erro e procurar corrigir. Repreender, chamar a atenção da pessoa. Aquilo que Jesus disse, olha, vai lá, conversa com ele, se ele não te ouviu, chama o outro irmão, se ele não ouviu, chama mais outra testemunha e se não der certo, convoca a igreja, comunica a igreja, se ele não ouvir a igreja, considera como gentil ou publicano. Só um parênteses aqui, quando Jesus disse considerar a pessoa como gentil ou publicano, ele não está dizendo que a gente deu um chute na bunda dela, não. Ele não está dizendo que você bata a porta na cara dela, não. Como é que Jesus tratava os gentios e os publicanos? Como é que Jesus tratava aquelas pessoas que eram consideradas desprezáveis pelos judeus? Com amor. Evangelizar elas. Então quando ele diz, você repreende, você chama a testemunha, você comunica à igreja, e se nenhum processo desse deu certo para a pessoa se reconciliar, considera como gentil ou publicano, ele não está dizendo que você despreze. Ore por ela, evangelize ela, ganhe ela para Jesus. Não despreza a pessoa. Às vezes a gente faz isso, irmãos. Quantas vezes a igreja evangélica, quando alguém é disciplinado e não se corrige, a gente não olha mais nem para ela na rua. A gente passa por ela no shopping e vira a cara. Para não se contaminar, né? Não se contaminar com aquele gentil ou publicano, aquele pecador. Não foi assim que Jesus ensinou a tratar. Então, algumas observações aqui para a gente. Primeiro, a maledicência é combatida em toda a Escritura. Falar mal do irmão é combatido em toda a Escritura. Eu trouxe aqui só 2 exemplos, que eu gostaria que... 3 exemplos, que eu gostaria que os irmãos pudessem ler, ficassem de pé e lessem aí de forma bem audível. Salmo 50, verso 20. Quem poderia ler Salmo 50, verso 20? Outro irmão lê Salmo 101, verso 5. E outro irmão lê 1 Pedro 2, 1. Vamos ver esses textos aqui. Salmo 50, verso 20. O que é que diz Salmo 50, verso 20? Senta-te para falar contra o teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Se você olhar o contexto desse salmo, ele está repreendendo essa prática. De alguém assentar-se para falar mal do outro. Salmo 101, verso 5. Ao que as ocultas calunia o próximo. Guarde isso aí. Esse Salmo 101, verso 5, ele casa exatamente com o que Tiago está tratando aqui. 1 Pedro 2, 1. Na versão atualizada vai falar, e maledicências, deixando as maledicências.
Então é combatido, seja no livro dos Salmos, o livro das poesias, as cartas. Agora, por que eu chamei a atenção para o Salmo 101? Porque ele diz que nas ocultas, esse pessoal estava falando mal uns dos outros. E a palavra que Tiago utiliza aqui, no texto grego, para falar mal do irmão, é uma palavra interessante. Eu fui pesquisar o significado dessa palavra, e ela indica um grupo que se reúne nas ocultas para falar mal, para murmurar, para circular de forma confidencial informações que destroem a reputação e o nome de outrem. Não sou eu que estou dizendo isso. É o Dr. William Barclay, uma das maiores autoridades em grego. Ele diz que a palavra que Tiago utiliza aqui, ela indica um grupo que se reúne às escondidas para falar mal do outro, para sujar o nome e a reputação do outro, e isso com informações não confiáveis. Irmãos, isso aqui é muito sério para nós, porque Tiago não está falando que isso aqui estava acontecendo lá fora, na sociedade, no meio dos ímpios. Ele está falando que essas reuniões secretas, que essas reuniões que tinha como propósito circular informações, essas informações não confiáveis, essas informações que têm um único objetivo de destruir a vida do outro, o nome do outro, a reputação do outro, ela estava acontecendo dentro da igreja. Será que isso não é a realidade hoje? Quando eu estava lendo esse texto aqui, e quando eu peguei o significado da palavra no comentário de Barclay, eu digo, meu Deus do céu, como a palavra de Deus é atual. Porque, irmãos, infelizmente, muitas das nossas decisões, elas são tomadas e decididas nas ocultas. Nas ocultas. Reuniões escondidas. Informações trocadas na surdina. Nós caluniamos o outro nas ocultas. E aí, irmãos, com informações não confiáveis. A gente nem checa a informação. Eu ouvi alguma coisa do Júlio, e aí eu na oculta já converso com outro irmão, já faço uma reuniãozinha, já crio o meu grupo, começamos a falar do Júlio, começamos a emitir opiniões sobre o Júlio, ele não está sabendo de nada. E tem um grupo difamando, caluniando, sujando o nome do irmão. A ideia aqui é aquele grupo que se reúne para falar mal com essas informações não confiáveis e a pessoa não tem o direito de se defender. Ela não está presente para se defender. Ela não consegue ouvir as acusações, porque a coisa está sendo feita às ocultas. Irmãos, infelizmente, a carta de Tiago é mais atual do que a gente imagina. É mais atual. Domingo, quando eu terminei de pregar, domingo retrasado, quando eu terminei de pregar aqui, que eu falei que sobre o coração, né? E que muitas vezes o coração revelava essa natureza pecaminosa, os e-mailzinhos que a gente troca, os telefonemas, né? As reuniões escondidas que quando chega já está tudo pronto. E aí uma pessoa, depois do culto aqui, me procurou. Disse assim, pastor, o senhor está sabendo de alguma coisa? Eu disse, não. Não, mas o senhor falou aquilo ali e tal. Está sabendo alguma coisa? Eu disse, não. Por que o senhor disse isso? Eu disse, porque eu sei que acontece. Eu não sou criança. Eu sei que acontece. Eu sei que muitas vezes nós trocamos e-mails. Nós telefonamos. Nós nos reunimos. Graças a Deus, eu louvo a Deus porque o conselho aqui da igreja, pelo menos até onde eu sei, não tem se reunido às ocultas. E eu até já conversei isso com os irmãos, que se houver uma reunião do conselho sem eu saber, como presidente do conselho, eu peço o presbitério para destituir todos os presbíteros. Todos. Mas graças a Deus que nesse quase um ano e meio que eu estou aqui, eu tenho contado com a fidelidade dos irmãos. Temos nos reunido aqui para decidir as coisas da igreja. Mas irmãos,
nós precisamos ter cuidado com isso aqui que Tiago está dizendo. Tiago não está falando com o mundo, não. Tiago está falando com a igreja. Tiago está falando conosco. É preciso que a gente coloque a palavra como espelho para a nossa vida e avalie a nossa vida. Se nós não estamos caindo nesse pecado aqui, de falar mal do irmão nas ocultas, no grupinho, com as informações que são trocadas, informações não confiáveis que difamam a pessoa e ela não está ali para se defender. Ela não está ali para colocar a verdade. Tiago está dizendo, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Irmãos, não faça grupinho. Irmãos, não fique com a coisa debaixo do tapete para prejudicar o outro. Então, Tiago está falando de um assunto extremamente atual, relevante para nós. Agora vamos olhar para o texto e vamos ver aqui primeiro por que não devemos falar mal uns dos outros. Por que nós não devemos falar mal uns dos outros? Primeira coisa que chama a minha atenção aqui é quando ele diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Primeira coisa é que nós somos irmãos. Essa é a base. Nós pertencemos à mesma família. Nós somos parte do mesmo rebanho de Cristo. E aí, querido, o ímpio falar mal de nós é bíblico, é natural. A gente já espera. Olha aí na sua Bíblia, por exemplo, 1 Pedro 2,12. 1 Pedro 2,12 e 1 Pedro 3,16. Olha aí. 1 Pedro 2,12. Olha o que diz aqui. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. 1 Pedro 3,16, olha aí. Fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então, o ímpio falar de nós é bíblico, é natural. Agora, o que está deixando Tiago irritado, o que levou Tiago a escrever esse texto, é que eram irmãos falando uns dos outros. Era no contexto da igreja. Eram pessoas que, só um minutinho assim, eram pessoas que iam para o mesmo culto, que adoravam o mesmo Deus, que sentavam lado a lado, que se conheciam. Isso deixou o coração de Tiago em conflito. Como é que pode? Diga assim. Vamos chegar aí. Vamos chegar. Então, o primeiro motivo é esse. Por que eu não devo falar mal do outro? Porque somos irmãos. Pertencemos à mesma família. Estamos no mesmo barco. Estamos no mesmo time. Às vezes a gente, irmãos, pelo amor de Deus, o mundo já está jogando pedra, já está atirando pedra, já está perseguindo a igreja. E a gente está aqui dentro, pegando em armas, um contra o outro. Diga assim. Salmo 55, 12 ao 14. Vamos lá. Salmo 55, 12 ao 14. 12 ao 14. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo.
juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Já pensou? É a mesma coisa que Tiago está falando. Por isso que Tiago começa a dizer assim: irmãos, talvez se fosse numa linguagem mais atualizada, né, contextualizando aí, pelo amor de Deus, parem com isso, porque vocês são parte da mesma família. Você está dando um tiro no pé. Na hora que nós estamos falando da igreja, na hora que nós estamos falando do outro, na hora que nós estamos falando da liderança, nós estamos dando um tiro no pé, irmão. Está dando um tiro no pé, porque o ímpio já faz, o mundo já faz, e aí a gente vai imitar as obras deles? Então nós estamos dando um tiro no pé. É por isso que eu não concordo, por exemplo, com esses pregadores aí da televisão, que desce a lenha em pastores, em presbíteros e na igreja, num programa de televisão. Não deve. Porque você, ao invés de pregar o evangelho, você está pagando milhões por aquele horário ali, meia hora. Aí você usa meia hora que deveria pregar o evangelho, você usa para atirar pedra na sua própria família. E a gente ainda paga, né? Ainda dá o dinheiro. Então Tiago vai dizer aqui: meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Vocês são irmãos. Vocês têm o mesmo pai. Segundo, por que nós não devemos falar mal uns dos outros? Porque fazendo isso, estamos julgando. Os comentaristas entendem que Tiago está tirando esse princípio do Sermão do Monte. Lembra que eu falei no início da exposição da carta de Tiago, de que Tiago seria um comentário do Sermão do Monte? Tiago seria uma exposição do Sermão do Monte. É como se Tiago fosse um pastor e estivesse pregando o Sermão do Monte para a sua igreja. Então ele está tirando daqui o princípio que está lá em Mateus capítulo 7, de julgar o irmão, de você olhar para a pessoa e você emitir uma opinião sobre ela nas escondidas, nas ocultas. Você não disse a ela cara a cara, você não deixou ela se defender, você falou não toca. Está julgando. E aí a gente esquece do princípio de Jesus: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que você julgar, você será julgado também. A mesma medida. E aí, irmãos, é interessante porque ele diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Terceira coisa que chama a atenção aqui é que a lei proíbe. A lei proíbe. E na hora que eu julgo meu irmão, eu não estou julgando somente a ele, eu estou julgando a lei de Deus. E quando eu estava pesquisando isso aqui, eu vi um comentário que me chamou a atenção. Por que quando eu julgo meu irmão, ou falo mal do meu irmão, eu estou julgando a lei ou falando mal da lei? Há pelo menos 3 linhas de interpretação que são interessantes. Primeiro, quando eu falo mal do meu irmão, eu estou falando mal da lei. Quando eu julgo meu irmão, eu estou julgando a lei. Primeiro, porque a lei proíbe. Nós vamos ver isso aqui. A lei, lá em Levítico, na lei de Deus, proíbe isso, de você falar mal do outro. Então, quando eu estou julgando, quando eu estou falando mal, eu estou quebrando a lei, estou julgando a lei. Segundo, geralmente, quando eu julgo o outro e julgo a lei, estou julgando a lei em consequência, sabe por quê? Porque a grande maioria dos nossos julgamentos e da nossa maledicência são naqueles pontos que a lei não é clara, ou que a lei não tem um princípio estabelecido. Vou dar um exemplo para você entender. Eu vejo um irmão com um brinco na orelha, aí eu desço a lenha. Aí eu junto o meu grupinho dentro da igreja, né?
assim, ó, o irmão fulano, não sei o que e tal, não deveria ser assim, bababá, bababá, e mete o cacete mesmo. Certo, irmão, mas onde é que está na Bíblia? Que é pecado ter um brinco na orelha. Eu vejo o irmão com cabelo grande. Quando Diego tinha um cabelo grande, eu sofri muito. O pessoal não dizia na minha cara, mas falava. Falava. E aí a resposta que eu dava, ele é um nazireu. Ele é consagrado a Deus. O pessoal metia a lenha. Certo, onde é que está na Bíblia? Que é proibido. Tiago está dizendo que quando eu julgo meu irmão, eu posso estar julgando a lei, ou posso estar falando mal da lei, porque geralmente a gente entra em um princípio que a lei não tratou de forma clara, de forma objetiva. Não é um mandamento. E aí eu fico julgando a pessoa. Eu fico julgando a pessoa por causa do cabelo, por causa da roupa, por causa da maneira dela ser. Não julgo de acordo com o princípio da palavra de Deus, mas com aquilo que eu acho que deve ser. E aí, só um minutinho. E aí o que Tiago está dizendo aqui? Então, se você faz isso, você não é um observador da lei, mas você se torna o quê? Um legislador, um juiz. Ao invés de você ser um praticante da lei, de você colocar a lei em prática na sua vida, você está começando a criar leis, a criar mandamentos, princípios para as pessoas, e não só criar. Você está exercendo a função de juiz também. E aí, você está usurpando o lugar de Deus. Vocês começam a entender por que a maledicência é um pecado tão grave na igreja? Diga assim. Eu falei aqui no início, lembra que eu fiz a diferença entre falar mal do irmão? Falar mal é quando a palavra que você usou aí, é caluniar o outro, é difamar, é emitir uma opinião sobre ele baseada em informações não confiáveis. E porque não são confiáveis, eu não converso cara a cara com ele, eu converso nas escondidas. Agora, nesse caso aí, não. O que Tiago está fazendo aqui? Tiago está repreendendo aquela igreja com o erro dela. Ele está julgando aquela igreja? Tá, mas ele está julgando de acordo com a lei. A palavra de Deus está dizendo, a lei não permite sair. Então, quando eu vejo um comportamento assim, que a palavra de Deus, de forma clara, contundente, objetiva, condena, eu sou levado a proclamar. Eu tenho que falar. É por isso que muitas vezes tem irmãos, aqui mesmo na igreja, fica com raiva, diz assim, pastor, o senhor não deveria falar, por exemplo, na Universal, em Silas Malafaia, não sei quem. Irmãos, ele vai prestar conta de si a Deus, eu sei. Agora, eu vou prestar conta aqui da igreja. E ou eu alerto a igreja sobre os lobos, sobre os falsos profetas, ou Deus vai me cobrar. Então, se você está vendo o erro e você não avisa, você está pecando contra Deus. Você está pecando contra Deus. Agora aqui, não é esse contexto assim. Aqui é um contexto de pessoas que estavam querendo tomar a liderança da igreja e começaram a falar dos líderes da igreja nas ocultas. Criar história. Calúnia, difamação. A palavra aqui tem a ver com difamação. Tá certo? Então, por que eu não devo falar mal do meu irmão? Por que eu não devo falar mal do meu irmão? Diga, Zé. Nadinha, Zé, orar por ele. Nada. Ele vai prestar conta para Papai do Céu. Não tem um texto na Bíblia que seja contra isso.
com amor, com carinho. Agora, a pessoa e Deus, a palavra de Deus, é quem deve confrontar. Certo. Vamos deixar as perguntas para o final e esses questionamentos, aí eu respondo, tá bom? A gente vai expondo o texto e vamos lá. A gente vai ver aqui também a diferença entre doutrina e costume da igreja. Tá certo? Uma coisa é doutrina, outra coisa é costume da igreja. Uma pessoa pediu que o conselho me disciplinasse porque eu preguei aqui com a camisa curta. Queria fazer uma denúncia ao conselho da igreja, para o conselho me disciplinar, porque era inadmissível que o pastor da igreja do Pirangi pregasse sem paletó e gravata. Agora eu pergunto, onde é que está paletó e gravata na Bíblia? Aonde? Não tem. Uma coisa é doutrina, outra coisa é costume. Mas por que eu não devo falar mal do meu irmão? Vamos lá para a gente concluir aqui, né? Então, primeiro, porque nós somos irmãos. Segundo, porque fazendo isso eu estou julgando. Terceiro, porque a lei proíbe. Quarto, porque eu estou assumindo o papel que não cabe a mim. Ele está dizendo, olha, na hora que você julga o seu irmão, que você fala mal do seu irmão, você está julgando a lei. E você está se tornando o quê? Um legislador e juiz. E aí ele vai dizer, e há somente um que é legislador e juiz. Quem? Deus. Deus. Irmãos, isso aqui é muito sério para nós. Porque nós temos a tendência de sermos legisladores e juiz da vida do outro. A gente não gosta de cuidar da nossa vida, mas do outro a gente gosta de cuidar. Do filho do outro, da mulher do outro, da casa do outro, da vida do outro, a gente gosta de cuidar. A gente gosta de dar opinião. E aí Tiago diz assim, irmãos, cuidado. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Deus nos chamou para sermos observadores da lei, para cumprirmos a lei. Tiago vem falando isso em todo o livro. Cumpra a palavra. Agora, só um minutinho, viu, Júlio? Agora, aí o que eu faço? Eu quebro a lei, porque a lei diz, não falo do meu irmão, eu falo. Eu fico julgando e falando mal da lei, quando eu julgo meu irmão, porque geralmente as minhas opiniões estão fundamentadas não na lei em si, na palavra de Deus. Mostra aqui, irmão, onde é que está? Mas naquilo que eu penso, naquilo que eu acho, naquilo que a tradição da minha igreja faz há tantos anos, tá certo? Naquilo que nós os presbiterianos, há 50 anos, há 100 anos fazemos isso. Ah, irmãos, na época de Calvino também as igrejas não tinham banco, não tinha cadeira, você levava de casa. Vamos ser calvinistas em tudo? Então vamos imitar isso aí. Eles não usavam perfume, eles não usavam roupa boa, eles usavam preto e roupa da pior malha que tivesse para juntar dinheiro para mandar missionários para o mundo. Somos calvinistas? Vamos imitar. Então, aí o terceiro ponto, que é o mais grave, que os intérpretes entendem que é aqui o ponto-chave de Tiago, é que na hora que eu faço isso, eu estou assumindo o lugar que pertence única e exclusivamente a Deus. Só Deus é quem cria a lei, só Deus é quem deve julgar a lei. Somente Ele. Eu não posso criar leis, eu não posso criar mandamentos, eu não posso criar preceitos e princípios para a vida de ninguém. E eu não posso julgar, só Deus. Agora é claro, nós vamos ver aqui, que Deus dá à liderança da igreja a autoridade para fazer isso, desde que essa liderança esteja submissa à palavra. Por isso que quando você é batizado, você jurou ser obediente ao pastor, desde que ele esteja de acordo com a palavra de Deus. Diga, Júlio.
verdade. Você tocou num ponto interessante, Júlio. Lá no congresso agora, lá em Águas de Lindóia, o pastor que veio dos Estados Unidos, Joe Bick, um dos momentos mais emocionantes da pregação dele lá, foi que ele falou que uma das estratégias que o diabo tem usado para paralisar a igreja, para a igreja não avançar no evangelismo, no ganhar almas, é fazer com que os irmãos se percam com picuinhas. A gente fica brigando por coisas supérfluas, coisas que a lei não diz, a lei não traz para nós, a palavra de Deus não traz para nós, e a gente fica brigando se pode, não pode, se deve, não deve, e as almas estão indo para o inferno. E a gente não está brigando por isso. Aquilo que ela não fala. Isso. E aí, qual o problema nosso? Vamos deixar para o final essa discussão, eu acredito que vai ser boa, tá certo? Vamos deixar para o final essa aí, vamos terminar a exposição do texto e vamos lá. Então, quando eu faço isso, eu me torno legislador e juiz, eu assumi o lugar de Deus. Veja que coisa, eu crio leis, legislador, e eu mesmo julgo. E aí Tiago, é claro, olha o que ele diz aí, versículo 12. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Tiago dá aqui uma cacetada na igreja. Lembre-se que ele está falando com liderança. É claro que é aplicado à igreja, mas ele está falando com liderança. Ele diz assim, cuidado para vocês não estarem agindo como legisladores, criando leis, criando regras, e aí vocês não só criam as regras, mas vocês agora se colocam como juiz e julga. E aí, fulano é crente, fulano não é crente por causa dessa regra que eu coloquei. Já houve época na igreja evangélica que paletó lascado aqui atrás era coisa do diabo. Era coisa do diabo. Que bateria era coisa do diabo. E aí a igreja decidia que, o conselho da igreja presbiteriana decidia que não podia entrar bateria na igreja. Criou a regra. E aí os jovens que tocavam bateria eram tidos como rebeldes, não crentes, e por aí vai. Cria a lei e julga. E ele diz, Tiago diz, meus irmãos, nós temos que olhar única e exclusivamente para Deus. Infelizmente, irmãos, o contexto brasileiro é um contexto de escravidão. É um contexto de escravidão. E as igrejas, elas se tornam massa de manobra na mão de líderes, de pastores. E quanto mais pobre e analfabeto for o povo, mais escravidão, mais leis, mais regras, mais coisas para aquelas pessoas se submeterem. Você quer um exemplo? Vou citar porque não é segredo para ninguém. Assembleia de Deus. Vá numa Assembleia de Deus nas regiões pobres, que você vai ver um radicalismo no interior. As irmãs não rapam nem as pernas. Agora, quanto mais elitizada, as regras são deixadas de lado. Aí você tem uma irmãzinha assembleana lá no interior, com a saia lá embaixo, o cabelo que não apara nem as franjazinhas, né, o excesso, né? Aí você chega na capital, quanto mais rica a irmã, quanto mais politizada, mais chique, mais cheia de adorno, e ninguém olha. E ninguém olha. Lá sai lá em cima. Então, aí cria o choque.
Mas, irmãos, é esse ponto. Se você sair daqui com isso, eu já vou me dar por satisfeito. O ponto é, se nós fizermos isso, nós estamos assumindo o lugar de Deus. E Deus não dá a sua glória, Deus não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. Se a igreja do Pirangi, se o conselho da igreja do Pirangi criar uma regra que não estiver de acordo com a lei de Deus, que não estiver de acordo com o juízo de Deus, o conselho de Pirangi estará tirando de Deus a sua prerrogativa, a sua glória. E Deus não permite isso. Os fariseus, os fariseus, eles criavam um amontoado de regras, mas eles nem com o dedo queriam mover, tá certo? Então, por último, por que nós não devemos falar mal dos nossos irmãos? Ele diz aqui, por causa da nossa própria vida. Ele diz assim, quem és tu? Olha para você, rapaz. Você está criando uma ruma de regra para o outro, para outra pessoa, mas você mesmo cai naquela regrinha que você criou. Você criou a regrinha matemática lá de como deve ser o crente, e você é o primeiro a cair. Você é o primeiro a quebrar a cara. E aí fica mantendo uma máscara, um hipócrita. Igual um irmão, numa cidadezinha do interior, próxima lá a Currais Novos, ele se converteu numa dessas igrejas, né, pentecostais, extremamente fechada, e aí ele disse assim, Jesus me converteu e fez uma mudança na minha vida, e eu era palmeirense de coração, e agora a bola pode furar a rede do Palmeiras que eu não estou nem aí, eu estou com Jesus. E aí o pastor dele, trabalhava na mesma ótica que eu trabalhava, ria, porque no dia de jogo do Palmeiras ele passava nas ruas olhando as casas, como é que estava o jogo, como é que estava o joguinho. Ele, por fora ele dizia isso, por dentro ele continuava palmeirense, criando uma regra para os outros, mas lá no coração, irmãos, é preciso a gente olhar para a nossa vida, quem somos nós? Meu Deus do céu, você já teve essa experiência ou só eu que tenho? 31 de dezembro, eu crio uma ruma de regra, vou fazer isso, vou fazer exercício, vou fazer isso, vou ler tantos livros esse ano, faço uma regra, fevereiro eu já quebrei tudo, já não consegui, mas eu quero que irmão sobrinho cumpra, eu vou julgar irmão sobrinho, eu vou arrumar argumento para dizer que ele é relaxado, que ele não é disciplinado, que ele não faz nada, e blá blá blá. Eu criei uma regra que nem eu mesmo consigo. Vai encerrar, para abrir espaço para pergunta, para ficar mais tempo, né, para polêmica. É bom que a maioria dos presbíteros estão aqui, eu vou botar tudo indo fogo também, né? Disponibilidade também disponibilidade é que é bom responder, que ninguém entra com representação. Qual a raiz da maledicência? Tiago responde aqui nesse capítulo. 2 coisas. Inveja. Aqueles irmãos estavam cobiçando cargos, estavam com inveja, estavam com o coração em gravidade de coisas ruins. E orgulho. Ele usa a palavra aqui, calúnia. A mesma palavra, é porque no grego, tem alguns irmãos, o pastor não cita o grego, é um palavrão, mas a mesma palavra que é usada aqui para falar mal, é a mesma palavra que uma derivação dela significa diabo. O que é o diabo? É o caluniador. É aquele que fala mal de você. É aquele que mostra seus erros. Apocalipse diz que ele constantemente está na presença de Deus, apresentando eu e você. Dizendo, ó o irmão lá. Ó o irmão. Olha lá a pregação dele. Olha o louvor dele. Olha como é que ele é na igreja. Agora olha como é que ele é lá fora. Isso é o diabo. Está lá em Apocalipse. E quando eu estou falando mal do meu irmão, eu estou me colocando no lugar do diabo. Acusador. Caluniador. Descendo a lenha no outro. Quando eu deveria
pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, para que eu não caia no pecado que ele está caindo. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me segura. Eu vi uma ilustração também lá no congresso. Pastor Ari Veloso foi pastor da Igreja Batista do Morumbi, muitos anos, faleceu agora há pouco tempo. Pastor com quase 50 anos de ministério, foi para um congresso e um pregador disse assim: irmãos, eu quero convocar aqui à frente todos aqueles que têm pecado no coração e tal e tal. Olha, quem passou por uma mulher bonita na rua e achou ela bonita, eu quero que venha aqui na frente. Aí o pastor Ari Veloso olhou para o outro lado e disse: eu sou o primeiro. Estou lá e eu duvido que ele que está dizendo isso nunca olhou e nunca achou bonita. Irmãos, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Concluindo. Conta-se que Abraham Lincoln, ele recebeu uma carta de um dos seus subordinados, um general lá, e era uma carta queimando o presidente, falando mal, descendo mal. Esse camarada que teve a carta descoberta, falando do presidente, foi saber dessa carta depois que já tinha morrido. Porque o presidente, apesar do serviço secreto ter descoberto essa carta e trazido até ele, esperava dele uma reação contra aquela pessoa. Ele disse assim: ele pensa isso de mim, mas eu não penso isso dele. E eu não quero que ele saiba que eu tomei conhecimento dessa história. O cara morreu e ele não deixou que o cara soubesse que ele conhecia da calúnia, da difamação, de tudo aquilo que o cara tinha dito sobre ele. Às vezes, irmãos, a gente precisa disso. Eu tenho um sangue meio quente, até tem esquentado mais um pouco, mas eu tenho procurado saber das coisas e chorar e buscar a Deus. Às vezes não dá, às vezes você quebra o cacete mesmo, mas, irmãos, é preciso a gente às vezes se fazer de doido. É preciso fazer de doido. Eu lembro que um dos momentos mais tristes da minha vida foi que eu fui levar uma cesta básica na casa de um irmão, lá em Guarapes. Uma pessoa querida, amorosa. E quando eu cheguei, a pessoa estava falando de mim. Meu pastor é assim, não tá cuidando da igreja, fulano está no errado, e o cara estava descendo do mar. E eu fiquei com a cesta básica aqui no ombro, na porta da casa, esperando ele terminar de falar. Quando ele terminou, eu disse: irmão, bom dia, meu irmão, Pai do Senhor. Eu vim aqui deixar, pastor Inter, tal. Ficou desmontado. Aí eu entreguei a cesta, saí, fui para casa, coração apertado. Meu Deus. Depois de uns 4 anos, aquela pessoa estava lá em casa jantando com a gente e começou a chorar. E disse assim: pastor, me perdoe. Eu já lhe persegui tanto aqui, já tentei lhe prejudicar tanto, mas o Senhor sempre me tratou com amor. Nunca cheguei aqui na sua casa para o Senhor não me receber, não sentar na mesa comigo, não comer comigo. Às vezes que eu lhe procurei de madrugada, o Senhor me atendeu. Eu ia com a criança desse camarada para o hospital, porque ele no trabalho não podia ir. Quantas vezes eu fui para o hospital com a criança dele, de manhã, de tarde, de madrugada, porque ele não podia. Irmãos, às vezes é preciso a gente se fazer de doido. Às vezes é preciso se fazer de doido. Concluindo mesmo, você já viu na igreja alguém ser disciplinado por falar mal de outro? Por quê? Por que a gente não disciplina? Sabe por quê? Porque a gente, entende isso aqui, que é o ponto. Sabe por que a gente não disciplina o fofoqueiro, o caluniador, aquele que tem a língua solta?
Porque a gente não entendeu que essa pessoa, além de estar assumindo o lugar de Deus, que é legislador e juiz, e é a única vez no Novo Testamento que aparece a palavra legislador. É aqui. Só se refere a Deus. E nós não entendemos que essa pessoa, ela está agindo exatamente como Satanás. É por isso, irmão, que a gente tem uma preocupação terrível. O irmão avançou o sinal, foi para um motel com a namorada. O irmão adulterou. O irmão roubou. A gente quer que discipline. Mas o irmão falou mal do pastor, do presbítero, do outro. Não, isso aí não é tão grave não. Perdoe, é o temperamento, é não sei o quê. A gente sempre passa a mão na cabeça. Sabe por quê? A gente não entendeu. Está sendo legislador, juiz, usurpando o lugar de Deus, e está sendo diabo, caluniador, semeador de contenda. E Provérbio vai dizer assim, que das 6 coisas que Deus abomina, aquela que ele aborrece é aquele que semeia contenda entre os irmãos. O conselho da igreja deveria ser mais radical. Aí é a liderança, não é você. Você, pessoalmente, se faça de doido, ore por ele, faça alguma coisa. A liderança da igreja é diferente. A liderança da igreja, ela tem que ser radical com isso. Porque se ele deixar isso, espalha para um, espalha para outro, espalha para outro. Daqui a pouco destruiu o rebanho. É por isso que Tiago está sendo enérgico. Parem de falar mal uns dos outros. Parem. É isso que ele está dizendo. Abrir espaço para as perguntas. Nós temos aí 15 minutos. Tem presbítero Edson aqui. Tem presbítero Sobrinho. Presbítero Zé Paulo. Tem presbítero Júlio. Então, arrocha aí, tá bom? Tá certo? Irmãos, já tem 2 pessoas ali querendo perguntar. Deixa eu só explicar aqui. Eu acho que eu procurei deixar muito clara a questão de que uma coisa é doutrina, outra coisa é costume da igreja. Tá certo? Então, às vezes a gente diz algo e o pastor está querendo ser revolucionário, está querendo mudar. Não é isso, irmão. Eu estou querendo que você se conscientize que uma coisa é doutrina, outra coisa é o costume da igreja. Porque eu vim com uma camisa de manga curta uma vez, não significa dizer que eu vou mudar o costume da igreja, que é paletó e gravata. Não significa. Agora, eu tenho que dizer para a igreja que essa prática, ela não é bíblica, ela é um costume. Eu tenho que ser fiel. Eu tenho que dizer. Tá certo? Eu tive que dizer, por exemplo, para a irmã, que gravata significa o órgão masculino do homem. Quando foi criada por um homossexual, um estilista homossexual, para representar o órgão masculino do homem. Por isso que toda piada imoral, a gravata fica subindo e descendo do comediante. E aí a pessoa vem querer achar que uma gravata é a santidade do pastor. Paciência. Então, o espaço está aberto para pergunta.